E aí, criatura, beleza? Preste atenção, por favor, nessa rápida reflexão. É o seguinte: aquele autor sul-coreano que mora já há muito tempo na Alemanha, aquele filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, um livro interessantíssimo. Ele fala que uma das crises da pós-modernidade é a desnarrativização da existência humana, a desnarrativização da experiência humana. É que a nossa vida e a nossa compreensão sobre a vida são bastantes narrativas. Ou seja, nós compreendemos o mundo a partir de histórias, de narrativas. A nossa experiência humana tem enredo, tem um narrador que somos nós que contamos essa história, espaço, um lugar para que a história aconteça. Progressão temporal, nós nos lembramos e falamos de quando e à medida em que a história vai acontecendo. A nossa história tem personagens, tem conflitos. O nosso entendimento da vida é narrativo. Nós gostamos de histórias que tenham começo, meio e fim. Isso tudo é bastante narrativo. A compreensão da vida exige histórias. Tanto é verdade que mesmo as civilizações que não têm escrita contam e passam conhecimento de geração para geração, contando histórias para os mais jovens. A educação é apaixonante quando há uma boa história para se contar. O que acontece é que no mundo do excesso de informação, no mundo de muitas informações, o que vivemos são flashes. As histórias não se formam mais. Nós estamos vivendo um conteúdo fragmentado. Estamos vivendo a fragmentação da narrativa. As histórias não são mais completas. Inclusive, nessa época de internet, de fake news, de pós-verdade, em que ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira, isso compromete a vida enquanto narrativa. Porque você tem várias narrativas da experiência humana e não sabe qual delas é a verdadeira e qual delas é a falsa. Nem é de ficção que estamos falando. Você não sabe o que é verdade e o que é mentira. A vida não é mais uma narrativa, são várias narrativas ou vários fragmentos de narrativa. É como se a vida não tivesse mais a compreensão do todo. Sabe do que eu me lembro? Batman, o Cavaleiro das Trevas, lembra o Coringa? Lá no filme? Sempre que ele ia explicar como foi que rasgaram a boca dele, ele contava uma história diferente. E é interessante como que todas essas histórias são verdadeiras e todas elas são falsas. Todas verdadeiras porque todas, de certa forma, traduzem o mesmo sentimento de um trauma que ele teve. E todas falsas porque ele narra aquilo que não aconteceu. É a pós-verdade, a fragmentação da narrativa. A fragmentação da narrativa. E é interessante como que, nesse sentido, uma dessas crises da pós-modernidade é a perda da compreensão do todo. Se você está andando pela rua e avista a perna de uma cadeira, você fala, meu Deus, é a perna de uma cadeira. E como é que você sabe que a perna de uma cadeira é a perna de uma cadeira? Porque você conhece a cadeira toda. O conhecimento da parte só faz sentido se você conhecer o todo. E essa é uma das crises dessa contemporaneidade, da atualidade, da pós-modernidade. A crise do todo. As pessoas têm a impressão de que cada parte é um todo em si e vão perdendo a capacidade de estabelecerem relações para formarem um novo todo. É a cultura do playlist. Anote isso aí, a cultura do playlist. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: antigamente, até pouco tempo, a pessoa que era fã de uma banda, de uma dupla, que era fã de um artista, ia lá, comprava o CD ou o LP e ficava lendo lá, vendo as fotos do LP, lendo a ficha técnica, sabendo quem tocou a guitarra na música tal, até porque aquele álbum tinha uma ideologia, tinha uma temática. As músicas eram partes de um todo, de uma ideologia, de um momento que aquele grupo, que aquela banda estava vivendo.
Hoje não é mais assim. A pessoa nem sabe mais de que disco a música é. Tem um playlist no celular, no computador e deixa as músicas rolarem como pequenos fragmentos independentes. Não há mais a cultura do todo. Temos a cultura da fragmentação do discurso. Isso tem gerado um certo desconforto e inclusive crises existenciais e depressões. É uma das razões pelas quais muita gente anda tão depressiva. É que boa parte da significação de nossa vida é narrativa. Nós precisamos do todo da narrativa para construir a nossa experiência de existir. A sociedade da fragmentação é a sociedade da falta de sentido, porque entende que um pedaço do quebra-cabeças já é o todo, e o pedaço em si não faz o menor sentido. Beleza? Anote aí, um abraço!